Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. E meu irmão, o vídeo está bombando, recheado de informações do Coringão, o nosso clube do coração. Vamos falar aí sobre Fabinho Soldado. Será que Fabinho Soldado pode deixar o Corinthians? Vou trazer essa história para você. Vamos falar um pouquinho também mais sobre Gabigol, lembrando que já trouxe atualizações do jogador no vídeo anterior e temos novas atualizações. Vamos falar também sobre Igor Coronado, que fará sua estreia. Vou falar para vocês como o jogador está treinando, como anda o dia a dia do Igor Coronado, e tem atleta aí que está próximo de acerto com o Corinthians também. Importante que você fique até o final do vídeo para você sair daqui totalmente atualizado. Fiel, deixa o seu like, nos ajude a chegar aí se inscrevendo no canal a 30 mil inscritos. Lembrando que quando chegar a 30 mil inscritos, vou sortear 2 camisas do Corinthians para vocês, ok? Então vamos ao que interessa, vamos falar de Corinthians, bora lá. Fiel, Fabinho Soldado realmente pode deixar o Corinthians? Que história é essa? Quem trouxe foi o jornalista Benjamin Bach, um cara muito bem informado em relação sobre tudo que acontece no Corinthians. Segundo informações, o clima do Fabinho Soldado no timão estaria insustentável. Segundo as alegações, é que ele estaria tratando as pessoas de forma muito arrogante, que seria um cara arrogante, um cara grosseiro na forma de conversar, principalmente com o setor jurídico e o setor financeiro, que são setores que ele mantém a maior relação devido a contratações. Então ele precisa sempre estar atualizando o setor financeiro e o setor jurídico por causa de algumas cláusulas contratuais. O que significa? As alegações são que ele é um cara muito grosseiro e arrogante e está tratando mal. Outra coisa questionada é o seu salário alto, no valor de R$250 mil, considerado para um executivo de futebol muito alto. Tenho informações que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, é o único que está bancando ainda a permanência do Fabinho Soldado. Outras reclamações que tem é de empresários de jogadores que estão falando que ele trata os empresários de forma aí muito grosseira também. Fiel, vamos lá então. Vamos falar sobre Fabinho Soldado. Quem que o Corinthians contratou na época que o Fabinho Soldado não estava? O Corinthians negociou com vários nomes importantes e não conseguiu contratar. O Rubão é horrível naquilo que ele faz. Negociou com o Luiz Henrique, com o Gabigol lá no começo do ano, entre vários outros jogadores. O Fabinho Soldado chegou e já está trazendo reformulação no Corinthians. O Corinthians já está indo para o seu 11º reforço com a chegada do Kaká. Fabinho Soldado chegou e, apesar de pouco tempo de trabalho, vem fazendo um ótimo trabalho. Cara, se ele está tratando o setor jurídico mal e o setor financeiro, algo tem aí. A gente tem que descobrir qual que é o teor das conversas para saber o porquê. Será que estão enrolando nas informações que ele está pedindo? Será que ele está querendo progredir, avançar rápido no mercado da bola? Já que o mercado da bola fecha dia 7 agora, nós não sabemos. Então temos que saber realmente o teor. Que o cara é um ótimo profissional, tanto é que está tendo o apoio do Augusto Melo. Então a minha humilde opinião é que o Fabinho Soldado tem que continuar no Corinthians. Cara, e pouco me importa o que empresário de jogadores está achando da forma grosseira dele conversar. Aqui não tem que ficar passando pano para jogador de futebol não, irmão, que é Corinthians. Então Fabinho Soldado tem a cara do Corinthians, irmão. E se ele ganha os R$250 mil, muito merecido. Olha o que o cara tá fazendo em pouco tempo de Corinthians. Mas eu quero que vocês comentem aí nos comentários, porque a sua informação, o seu comentário é de grande importância para esse canal e eu respondo todos os comentários sem exceção. Fiel, vamos falar sobre Numbers Rights, que foi aí o Augusto Melo recusou uma proposta de R$200 milhões, fiel. R$200 milhões no dia de hoje. O Corinthians espera, o presidente Augusto espera fechar os number rights aí na casa de 250 a 300 milhões de reais. Fiel, o que significa este termo para você entender de forma melhor? Te dá o direito de você colocar o nome no estádio da sua empresa e usar as placas publicitárias da Neoquímica Arena para eventuais propagandas da sua empresa. Por exemplo, o CT já foi fechado pela Brax, então eles utilizam as placas publicitárias aí para fazer propagandas, e com o estádio seria a mesma coisa. Mas o nome do estádio você pode pôr o nome de sua empresa. Por exemplo, hoje o estádio do Corinthians se chama Neoquímica Arena, se tratando do laboratório aí Neoquímica. Então dá a condição de você colocar o nome no estádio. Por isso é um valor alto pedido e o Augusto Melo está certo, tem que valorizar o Corinthians, tem que valorizar a instituição, e 250 milhões a 300 milhões está pago
por uma certa condições aí, é certo, um tempo de contrato que ainda não temos essa informação, mas vamos trazer para vocês apurado aí quanto tempo de contrato e de que empresa se trata. Mas as informações que temos hoje é essa, Augusto Melo recusando uma proposta aí de 200 milhões de reais. E é isso, meu irmão. Você tem que valorizar o Corinthians ao máximo. Se quiser investir hoje no Corinthians, tem que disponibilizar de uma nota preta mesmo, porque o Corinthians é a maior vitrine do Brasil, sem dúvida alguma. 40 milhões de torcedores, fiel. Só aqui no Brasil. Fora que a marca Corinthians, nós corintianos somos muito consumistas. Corinthians aí é só elevar a marca ou algo que promove ou algo que vende absurdamente rápido. Esse é o poder do Corinthians no Brasil e por isso o clube é tão procurado aí para patrocínios, entre outras coisas. Fiel, vamos falar um pouquinho aí sobre o Coronado? Fiel, como está treinando o Igor Coronado no Corinthians? Como o jogador está agindo? Como o jogador está vivendo aí o seu dia a dia no timão? As expectativas são as melhores possíveis. Todos os treinos que o Igor Coronado está fazendo, ele está surpreendendo cada dia mais. Já está treinando com a equipe, já está participando de rachão e as informações que tem é que ele é um jogador diferente. Corintianeiro, ele é diferente. Vai jogar muita bola. Fiel, a gente é no treino que é no jogo. Palavras aí do Bernardinho. A gente é no treino que a gente é no jogo. Então não adianta você treinar mal e ir lá e jogar bem. Você tem que treinar bem e jogar bem. E é o que o Igor Coronado está demonstrando. Realizando ótimos treinos no Corinthians, inclusive tem informações que ele está treinando no time titular junto com o Rodrigo Garro. Então podemos ter uma dupla aí de Garro e Coronado. Quem vai ceder lugar, isso aí vai ser um problema do Antônio Oliveira e obviamente que vou trazer a escalação para vocês aí mais para frente, até para a gente saber mais com uma parte mais concreta de qual é o time titular que o Antônio Oliveira está utilizando. Mas com certeza Pedro Raul não volta titular, Romero ou Wesley vai ter que dar, ou Yuri vai ter que largar aí a vaga de titular para o Igor Coronado. E eu vou trazer para vocês, obviamente, tá? Só deixa eu apurar com mais carinho para trazer quem vai deixar esta vaga. Mas eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando de Igor Coronado e esses treinos que estão aí fazendo aí grandes jogadas de efeito e demonstrando cada dia mais o seu valor e por que ele vale tanto dinheiro assim, tá, fiel? Vamos esperar também a estreia contra o Santo André, porque treino também é uma coisa, no jogo é outra, mas é um jogador que já está se adaptando muito bem e já está em plena forma física. Tem de mais atualizado sobre o Igor Coronado, fiel? É isso. Fiel, tô passando a mão no rosto aqui toda hora porque eu tô suando, cara, porque aqui eu tenho que desligar o ventilador para poder gravar para vocês, porque senão o fone aqui ele capta todos os barulhos que tem em volta e fica ruim para vocês ouvir, tá? Então o calor aqui, cara, pelo amor. Ó, vamos falar agora sobre o Checa, volante português. Trouxe que o Corinthians estava monitorando, o volante aceitou reduzir salários para jogar no Corinthians. Aliás, aceitou reduzir não, aceitou um contrato de produção para jogar no Corinthians e um salário base, como que seria aí uma ajuda de custo. O Checa está muito próximo de se tornar jogador do Corinthians, tá, fiel? O Corinthians avalia a situação com carinho, mas as últimas informações que temos, antes de eu vir aqui trazer o vídeo para vocês, é que, corintianeiro, Checa está avançado com o Corinthians. Então, tendo a grande probabilidade aí do Checa fechar nos próximos dias. Fiel, corintianeiro, o Checa está fechado com o Corinthians, é certo? Ele é jogador do Corinthians? Não, fiel, não estou trazendo que ele está fechado. Estou trazendo que está avançado e tem a grande chance dele se tornar, sim, jogador do Corinthians, tá? Obviamente que se fechar ou avançar mais, eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Então o Checa avançadíssimo aí com o Corinthians, podendo se tornar o volante aí do timão. Lembrando que ele também já está um ano parado, mas ele vai vir sem custos financeiros, já que uma vez o jogador aceitou um contrato por produtividade, tá, fiel? O que é este contrato por produtividade, corintianeiro? Se ele jogar bem, ele vai receber uma certa parte. Se ele cumprir certos números de jogos, ele também vai receber certa parte. Isso é tudo cláusula contratual, fiel. Fora um salário base, um salário bem baixinho aí. Caso o jogador também não consiga alcançar essas metas, ele precisa de um respaldo também. Tá, fiel? Ninguém vai trabalhar de graça. Quem ama o Corinthians é só nós torcedores mesmo, tá? Jogador aí é business, fiel. É grana. Fechou? Então, falando sobre o mercado da... Ah, fiel, quero trazer uma informação importante para vocês antes de falar do Gabigol. Cara, as informações que me passou aqui, vocês viram como o Antônio Oliveira treina? Cara, o Antônio Oliveira estava treinando no Corinthians, a camisa do cara estava molhadinha de suor.
aquele tapa de bobinho que faz, ele correndo, instruindo o jogador, avisando, gritando, o treinador estava mais suado que os próprios jogadores. Esse é o treinador bom, o treinador novo, com disposição, quer fazer o seu nome, um treinador de qualidade, diferente do Mano Menezes, que entrava limpinho, saía limpinho. O Luxemburgo às vezes dava treino até de terno, modo de falar. Então o treinador lá tá ralando junto com os jogadores, suando junto com os jogadores, orientando a todo tempo ali debaixo do sol quente. Esse é o treinador que o Corinthians precisa. É o Antônio Oliveira e tenho certeza que ele vai dar muitos frutos ainda pro Corinthians. Fiel, pode escrever aí. O que vocês acham sobre esse jeito do Antônio Oliveira treinar, de interagir de perto, de estar correndo junto com os treinadores, com os jogadores, de estar orientando a todo tempo. Esse eu acho que é uma prática muito certa de trabalhar aí no timão e o treinador está demonstrando aí que quer muito fazer o seu nome no Corinthians e está caminhando para isso, tá? Fiel, sobre o Gabigol, eu trouxe, para quem quiser mais atualizadinho sobre o Gabigol, eu trouxe no primeiro vídeo, tá? Que o jogador negocia com o Corinthians, assim, aliás, o Corinthians negocia com o Gabigol. Inclusive, eu trouxe essa informação uma semana antes do jornal O Globo trazer, que é o site da Globo. O corintianeiro teve o privilégio de receber essas informações uma semana antes. E hoje é notícia aí nos principais canais do Corinthians, tá, Fiel? Então, Gabigol segue negociando com o Corinthians, sim. A grande expectativa que eu tive, por isso que eu quero trazer, que eu disse que tem novas informações do jogador. Corintianeiro, compensa o Gabigol esperar até o meio do ano, porque o Corinthians não precisa desembolsar nenhum alto valor para pagar para o Flamengo e no final do ano o Gabigol receberia o valor de luvas por aceitar o contrato em torno aí de 10, 12 milhões que o Gabigol poderia embolsar. É bom para o Gabigol e bom para o Corinthians. Tudo bem, concordo e acho que até que seria nesses moldes. O Corinthians não precisar aí desembolsar um grande valor financeiro. O que acontece que eu trouxe para vocês é que pode pintar propostas de fora e o jogador pode acabar cedendo aí. E tenho informações que pode ter pintado proposta da Arábia aí para o Gabigol, tá, Fiel? Corintianeiro, é concreto? Qual clube que é? Qual o valor? Esta informação não é concreta, Fiel. Recebi notícias e antes de vir aqui que Gabigol poderia estar indo para a Arábia aí, dependendo se oficializar uma proposta para o jogador. Mas, volto a dizer aqui, essa informação não é concreta. Minha própria fonte me diz, corintianeiro, não é concreto. Vou apurar com mais carinho e trago para você, tá? Mas amanhã, com certeza amanhã eu já tenho essa informação, foi isso que me passou, se realmente essa proposta ela existe ou não. Esse é o grande problema, Fiel, é de pintar propostas de fora. O Gabigol é um grande jogador, um grande centroavante, mesmo estando numa fase, desperta interesse de outros clubes, tanto da Arábia. A Europa eu acredito que não, mas a Arábia e do Brasil pode pintar propostas sim. Mas é um desejo do jogador também fechar com o Corinthians por tudo aquilo que o Corinthians representa. Grande número de torcida, assim como o Flamengo tem um grande número de torcida também. Então acredito aí que o Gabigol pode dar certo ainda no Corinthians, tá, Fiel? Mas vale lembrar que eu não estou cravando o jogador aqui, tá? Para você que quer uma notícia mais minuciosa sobre tudo que acontece entre Gabigol e o Corinthians, é só vocês ir no meu vídeo de hoje, que eu postei mais cedo, que vocês vão ver tudo a respeito do Gabigol, certo, Fiel? Então checa próximo do Corinthians podendo fechar, Gabigol mantém no mesmo status, mas porém com uma proposta de fora que pode ter pintado, Igor Coronado treinando muito bem, Fabinho Soldado podendo sair do Corinthians. Isso é o que tem de mais atualizado do Corinthians hoje. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!